problemas da atual legislação penal, ao não distinguir usuário de traficante, afetando principalmente os jovens negros no país. A denúncia foi reforçada por meio de um vídeo enviado ao Conselho das Nações Unidas. Em 2022, mais de 832 mil pessoas estavam privadas de liberdade, sendo que cerca de um terço é pela lei de drogas. O Estado brasileiro responde ao uso de substâncias com a proibição, punição, internação forçada e a violência policial, que é, em muitos casos, letal. A Conectas defendeu a adoção de políticas de drogas baseadas na redução de danos e que envolvam a sociedade civil em sua construção. Para a ONG, é urgente que o Estado brasileiro se abstenha de legislar contra direitos humanos no sistema de justiça criminal. A organização acrescentou ainda a necessidade de se implementar medidas de atenção e cuidado em liberdade, que sejam construídas com a participação da sociedade civil. A chamada PEC das Drogas foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados no dia 12 de junho. Na prática, a emenda altera a Constituição para criminalizar a posse e o porte de toda e qualquer droga ilícita, sem autorização, independente da quantidade das substâncias. De autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, a proposta foi criada em reação ao julgamento no STF sobre a descriminalização da maconha. O texto foi aprovado pelos senadores em abril e agora segue para a Comissão Especial da Câmara, antes de ir a plenário, ainda sem data para a votação. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra. Agora a gente vai falar de educação. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu prazo de 10 dias para que o governo de São Paulo explique o modelo de escolas cívico-militares. A decisão do ministro parte de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, movida pelo Partido dos Trabalhadores. O PT contestou na Justiça que o modelo de escolas cívico-militares é inconstitucional. Além disso, denunciou também que esse formato fará com que militares à reserva recebam salários maiores do que os professores da rede estadual. Na quinta-feira da semana passada, o governo do estado publicou uma resolução em que determina que as polícias da reserva serão responsáveis por ensinar conteúdo do chamado Projeto Valores, uma disciplina extracurricular que deve abordar temas, por exemplo, como a divisão dos poderes da República. Salomão Ximenes, professor de Direito da Universidade Federal do ABC, participou do programa Central do Brasil, uma parceria do Brasil de Fato com a TVT, apresentado por Luana Ibelli. Salomão Ximenes afirmou então que esse projeto adotado pelo governo de São Paulo recupera o modelo de educação implementado pela ditadura militar e que fere o conceito de cidadania previsto na Constituição Federal. Essa opção, colocada no regulamento, já antecipada na lei aprovada na Assembleia Legislativa, que propõe a militarização das escolas no estado de São Paulo, iniciando com 100 escolas a serem militarizadas, ela na verdade vai recuperar, eu tenho destacado isso, o projeto pedagógico da ditadura militar no país, ou seja, da ditadura cívico-militar, quando a gente pode recuperar a história da educação, e vai mostrar que logo com a implantação da ditadura, as disciplinas de sociologia, de filosofia, foram substituídas por duas disciplinas, a educação moral e cívica e a organização social e política brasileira, a famosa OSPB. Foram disciplinas que vigoraram durante toda a ditadura e não à toa deixaram de existir no processo de redemocratização. Quando a gente lê o conteúdo que a resolução aponta para essa disciplina Projeto Valores, chamada de uma disciplina extracurricular, é muito evidente para qualquer pessoa que tenha tomado contato com a literatura sobre a educação na ditadura militar, que o conteúdo que está colocado nessas disciplinas é o conteúdo das disciplinas da ditadura, baseada numa noção de cidadania, isso é importante que as pessoas entendam, ou seja, porque o projeto fala em cidadania, fala em participação, mas sob que concepção? É uma concepção de uma cidadania tutelada, uma cidadania autoritária, uma cidadania da lei e da ordem, e não a cidadania que está inscrita na Constituição de 88, que é a ideia de uma cidadania plural, em que prevalece o debate, o respeito, a divergência, a possibilidade, inclusive, dos estudantes, das comunidades participarem efetivamente da gestão democrática das escolas. Então, na verdade, ou seja,
É lamentável, né, que agora, em 2024, passados mais de 35 anos da Constituição de 88, o governo do Estado de São Paulo recupere o projeto pedagógico da ditadura com todas as suas letras e sem nenhum tipo de constrangimento, né, baseado numa ideia de cidadania tutelada, de doutrina de segurança nacional, em que são os militares os responsáveis por dizer o que é cidadania no país, né, e não a própria cidadania. Essa é a concepção, ou seja, os militares dizem até onde nós, cidadãos, podemos ir com a nossa cidadania. E é essa doutrina que vai ser ensinada nas escolas militarizadas, caso elas não sejam barradas pelo movimento social e pelas próprias ações que você comentou, né, a reportagem comentava, que estão em discussão no Supremo Tribunal Federal nesse momento. Ou seja, professor, não é uma coisa nova, isso já foi implantado aí num período de trevas, né, da nossa história. Quais podem ser as consequências, né? A gente já viu isso lá atrás, o que isso causou aí no nosso ensino, já que já foi implementado e a gente já viu que o resultado não foi bom, né? Veja, é uma recuperação muito explícita, né, de uma noção de educação antidemocrática. É importante dizer também que São Paulo não é o primeiro, não é pioneiro, digamos assim, na implantação das escolas cívico-militares. Esse é um projeto que tem pelo menos 10 anos de existência no país, foi implementado em diversos estados, talvez com maior destaque. E esse processo de militarização é um processo, eu tenho chamado de ocupação militar das escolas, né? Tem a ver com uma dinâmica mais geral na sociedade brasileira, que é uma dinâmica reacionária, conservadora, em que os setores militares, no caso aqui desses projetos militares da reserva, né, ou seja, que já estão aposentados, digamos assim, veem na possibilidade de atuar nas escolas uma dupla função, né? Ou seja, tem dois objetivos colocados nesse processo de militarização, tanto em São Paulo quanto no restante do país. O primeiro objetivo é o objetivo de complementação salarial, né? Ou seja, oficiais da reserva, praças da reserva, não necessariamente também são servidores públicos valorizados, né? Eu tenho dito que é importante que eles possam, inclusive, reivindicar os seus direitos, melhorias salariais, né? Mas não é legítimo que isso seja feito com recursos da educação pública. O que se tem feito nesses processos é pagar esses profissionais militares da reserva mais do que a título de complementação salarial, ou seja, além do que eles já recebem de aposentadoria, se paga a eles mais do que se paga a um professor concursado das redes públicas. No caso de São Paulo, vai se pagar de 6 a 9 mil reais por mês para esses militares, quando o piso salarial de ingresso de um professor formado, né, e concursado no estado de São Paulo é de 5 mil reais. Isso é um absurdo, ou seja, e se vê aí uma possibilidade, né, de complementação salarial da parte desses setores militares. Agora, tem também um segundo objetivo, né, não é só a questão financeira, né, mobilizada, que tem sido bastante discutida. Existe, de fato, um projeto pedagógico, né, ou seja, um projeto que questiona as conquistas sociais e democráticas do processo de redemocratização da década de 80, da Constituição de 88, que defende uma sociedade hierarquizada, autoritária, em que os militares têm um poder sobre a política, né? Ou seja, a gente tem visto um crescimento do que se chama de militarização da política, né? Ou seja, a participação crescente desses setores junto aos partidos políticos, ao Congresso Nacional. Nós vimos a tentativa de golpe do 8 de janeiro do ano passado, né? Ou seja, a militarização das escolas é parte deste problema. Talvez a parte mais cruel e mais perigosa, né? Porque aí nós estamos falando dessa ideologia militarista, autoritária, implantada nas escolas como forma de reprodução de uma concepção autoritária de mundo, de uma concepção antidemocrática. Nós não sabemos, sinceramente, qual vai ser o efeito disso na construção das consciências, na formação dos estudantes, dos educadores e das educadoras do futuro. Mas nós podemos estar, neste momento, né, plantando sementes, digamos assim, da pior espécie, ou seja, sementes de autoritarismo, de fascismo, né, que vão se implantando nas escolas, contrariando uma visão de educação plural, de educação democrática, que é justamente o que está escrito na Constituição, na LDB, no Plano Nacional de Educação.
E assim, a edição do Bem Ver de hoje fica por aqui. Lembrando que amanhã a gente está de volta sempre a partir das 11 horas da manhã. Você confere o nosso programa pela radiobrasildefato.com.br e um pouquinho mais tarde, a partir da 1 da tarde, a gente chega junto aqui em São Paulo pela Rádio Brasil Atual, RBA 98,9 FM. O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra na matéria de divulgação diária do nosso programa. O programa também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Camila Aguiar e Douglas Matos. Trabalhos 18 horas. Você está na CYU 835 Cantareira FM 87,5. Cantareira FM. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Passamos a apresentar pela Rádio Comunitária Cantareira FM 87,5 e na internet radiocantareira.org o programa Espaço das Comunidades. Reflexão do Evangelho com Alceu José Faco. Paz e bem a todos os ouvintes da Rádio Construtiva e todas as emissoras em sintonia conosco e o povo que nos ouve. Queremos levar até você uma mensagem de amor através da palavra de Jesus Cristo, hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. Quarta-feira, 26 de junho de 2024. Que a graça e a paz de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vos ilumine nesse dia e seja uma boa notícia para todos. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhe uvas de espinheiros ou figo de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje nos ensina a nos identificar dentro da nossa sociedade e identificar os falsos dos verdadeiros profetas. Ele sabe que na nossa ânsia por coisas novas ou por querer ter conhecimento do que virá, nós também muitas vezes cuidamos nas mãos daqueles que se aproximam de nós com aparência de verdadeiros santos. São pessoas por quem nós nos sentimos atraídos e atraídas em vista do que aparentam e o que fazem, no entanto, não agem em conformidade com o que dizem. E Jesus condena esse tipo de pessoa. No nosso dia a dia, encontramos pessoas as mais diversas que têm enorme influência na nossa vida, mas não nos levam para o bem. Por isso, Jesus nos alerta, nos chama a atenção para que tenhamos cuidados e nos orienta a que antes de cairmos na tentação de seguir e obedecer essas pessoas,
procuremos conhecê-las observando as suas ações, suas atitudes, gestos e comportamento. Às vezes encontramos pessoas iluminadas que nos dão conselhos até para praticar o que é mal. A esses Jesus denomina de falsos profetas, pois em nome de Deus nos aconselham e nos fazem propostas as mais diversas com o intuito de nos desvirtuar dos verdadeiros conceitos evangélicos. Devemos observar as suas ações e suas consequências, a fim de que possamos optar pelo caminho de Deus. Para que tenhamos a garantia de que são pessoas de Deus ou não, Jesus nos manda observar os seus frutos, comparando-os com a árvore que produz frutos bons e a árvore que produz frutos maus. Não nos deixemos enganar. O mal vem do maligno que tenta nos confundir, mas o fruto do Espírito é o bem, que é cheio de paz, amor, serenidade, bondade, alegria, longanimidade e paciência diante das demais situações do mundo. Se as pessoas que nos abordam não têm atitudes coerentes com a paz, brandura, temperança, sinceridade, então já podemos perceber que elas não são árvores que dão bons frutos e não vão servir para cada um de nós. Precisamos, porém, perceber até que ponto também podemos estar agindo como falsos profetas que se vestem com peles de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Precisamos nos vigiar e nos cuidar a cada dia e conhecer a palavra de Deus e comparar a nossa ação com a palavra de Deus. Sempre nos perguntar: se Jesus estivesse no meu lugar, como ele agiria diante dessa situação? E nós temos os mais diferentes momentos de ação de Deus diante dos problemas e dos conflitos do mundo. Nós também somos como a árvore, e na medida em que nos deixamos ser tratados e adubados pelo Senhor, seguindo os seus ensinamentos, a nossa vida será profícua e fecunda, e assim podemos contribuir para que o mundo se eleve. Do contrário, seremos como uma árvore sem serventia que será cortada e jogada ao fogo. Isso é, desapareceremos na nossa inoperância. O que você considera como fruto bom e como fruto mau na sua caminhada e na sua vida? Você sabe ter o discernimento do que Deus propõe e quer de cada um de nós? Você tem sentido contato com as pessoas que o aconselham? Qual é o sentimento que você tem ao conversar com pessoas que tentam desviá-lo do seu caminho? Você confirma na palavra de Deus os conselhos que essas pessoas lhe dão? Você é capaz de questioná-las, de revidar aos questionamentos feitos por elas? Você é daquelas pessoas ávidas por novidade e gosta de ler tudo quanto causa polêmica, pondo em julgamento a palavra de Deus muitas vezes? Que fruto você tem dado para o mundo, para a comunidade onde você vive? Pensemos em tudo isso enquanto eu lhes digo. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu Reflexão do Evangelho com ao seu José Faco. 18h08.
nova de brotar. Como, ó Pai, o amor perfeito, pelo rio a mata-flor, que o índio traz no peito, é louvor ao Criador. Uma só será a mesa, terra mãe será o altar, o sustento à natureza, em milagres vai-nos dar. Eis aqui, Senhor, as dores deste Cristo, povo irmão. Sejam hinos seus clamores na defesa de seu chão. Nova terra nós sonhamos, onde todos têm lugar. Os direitos nós buscamos, vida, pão, respeito